A Ferrari acaba de mandar um recado ensurdecedor para toda a Fórmula 1 no Azerbaijão. E o que aconteceu nos Treinos Livres 2 pode estar mudando completamente o rumo do campeonato. Lewis Hamilton liderou uma dobradinha italiana que ninguém esperava ver tão cedo, enquanto Lando Norris, o líder do Mundial, literalmente bateu na parede da realidade. Mas essa história tem camadas muito mais profundas do que parece na superfície, e os desdobramentos podem ser ainda mais dramáticos do que imaginamos. Vamos começar pelo óbvio. A Ferrari dominou Baku de uma forma que fez todo mundo esfregar os olhos e olhar duas vezes para o cronômetro. Hamilton cravou uma volta de 1 minuto, 41 segundos e 543 milésimos, liderando uma dobradinha com Charles Leclerc, que simplesmente não saiu do topo da tabela durante toda a sessão. Mas aqui está o primeiro plot twist dessa história. Hamilton fez esse tempo com pneus médios, enquanto todo mundo estava esperando os compostos mais macios para aparecer. Isso não é apenas impressionante, é quase sobrenatural. O circuito de Baku sempre foi uma caixa de surpresas, mas o que vimos hoje transcende qualquer expectativa normal. As ruas do Azerbaijão estavam escorregadias, traiçoeiras, e enquanto outros pilotos patinavam tentando encontrar aderência, a dupla da Ferrari simplesmente flutuava sobre o asfalto como se tivesse encontrado uma configuração mágica. E quando Leclerc finalmente calçou os pneus macios, ele foi ainda mais rápido, marcando 1 minuto, 41 segundos e 367 milésimos. A diferença foi construída principalmente no setor 3, aquela reta gigantesca que leva à linha de chegada, onde a Ferrari mostrou uma velocidade de ponta assustadora. Mas aí que a coisa fica interessante de verdade. Enquanto a Ferrari celebrava, do outro lado do paddock, a McLaren vivia um pesadelo acordado. Lando Norris, que chegou em Baku liderando o campeonato mundial, não conseguiu nem completar a sessão. Na saída da curva 4, ele perdeu o controle do carro e se estatelou contra a parede externa, destruindo a suspensão traseira esquerda e mandando sua seção para o espaço. Para um piloto que precisa de cada décimo para manter a liderança do Mundial, perder tempo de pista é um luxo que simplesmente não existe. O que torna tudo ainda mais dramático é que Norris estava lutando com o carro desde o início da sessão, claramente desconfortável com o comportamento do McLaren. E como se não bastasse o drama de Norris, Oscar Piastri também beijou a parede na curva 15, provando que os problemas da McLaren não eram isolados. Os dois pilotos da equipe de Woking claramente estavam lutando contra um carro que não queria colaborar, especialmente nas frenagens, onde a falta de aderência transformava cada curva em uma roleta russa. A diferença é que Piastri teve mais sorte com a parede Tech Pro, que absorveu o impacto sem causar danos significativos. Enquanto isso, George Russell e Andrea Kimi Antonelli aproveitaram o vácuo deixado pela McLaren para colocar a Mercedes no top 4, mostrando que a hierarquia de poder pode estar mudando mais rápido do que imaginávamos. Agora vamos falar sobre o elefante na sala. O que essa performance da Ferrari realmente significa para o restante da temporada. Hamilton não é apenas qualquer piloto fazendo qualquer volta rápida. Estamos falando do heptacampeão mundial, que chegou na Ferrari carregando o peso de uma década de frustrações na Mercedes e que agora pode estar encontrando exatamente o que precisava para voltar ao topo. Quando você vê Hamilton confortável no carro, ditando o ritmo, liderando dobradinhas, é impossível não lembrar dos velhos tempos em que ele simplesmente destroçava a concorrência. E tem um detalhe crucial. Hamilton estava claramente à vontade, não forçando o carro, apenas extraindo performance de forma natural. Leclerc, por sua vez, está mostrando que a chegada de Hamilton não o intimidou nem um pouco. Pelo contrário, parece ter elevado seu nível para patamares ainda mais altos.
A sintonia entre os dois pilotos da Ferrari está funcionando de uma forma que Mattia Binotto jamais conseguiu extrair da equipe, e isso é um sinal extremamente perigoso para Red Bull, McLaren e Mercedes. Frederic Vasseur pode estar finalmente colhendo os frutos de uma estratégia de longo prazo que começou a ser plantada no ano passado. Mas vamos ser realistas. Estamos falando de treinos livres, não de corrida. Baku é um circuito que pune impiedosamente qualquer erro. E o que vimos hoje pode tanto ser um prenúncio de domínio italiano quanto uma miragem que vai desaparecer quando a pressão real começar. A Ferrari já nos iludiu antes. Já nos fez acreditar que finalmente tinha encontrado a fórmula mágica, só para nos decepcionar quando mais importava. Quantas vezes não vimos a equipe de Maranello voar nos treinos apenas para tropeçar na estratégia ou na confiabilidade? O que mais me chama a atenção nessa história toda é como Max Verstappen, o tetracampeão mundial, ficou relativamente apagado em sexto lugar. Para um piloto que nos acostumou a sempre estar brigando pela pole position, ver a Red Bull perdida no meio do pelotão é algo que simplesmente não computamos como normal. Será que os problemas de desenvolvimento que a equipe austríaca vem enfrentando estão finalmente cobrando seu preço? Ou Verstappen está apenas guardando as cartas para quando realmente importar? O holandês tem uma habilidade quase sobrenatural de aparecer quando menos esperamos. E tem outro fator que não podemos ignorar. Liam Lawson fez o sétimo tempo com a Racing Bulls, provando que os carros irmãos da Red Bull podem estar encontrando soluções que a equipe principal ainda não descobriu. É uma ironia deliciosa ver a equipe satélite potencialmente ensinando lições para a matriz. Oliver Bearman também impressionou em quinto lugar com a Haas, mostrando que o jovem piloto continua aproveitando cada oportunidade para provar seu valor. A investigação que Norris vai enfrentar por supostamente não ter diminuído a velocidade sob bandeiras amarelas adiciona uma camada extra de drama a uma situação já complicada. Se ele receber alguma punição, isso pode comprometer ainda mais sua posição no campeonato, em um momento em que cada ponto vale ouro. É o tipo de situação que pode transformar um fim de semana ruim em um desastre completo. Aqui está a minha leitura do que realmente aconteceu hoje. A Ferrari não apenas encontrou velocidade, ela encontrou consistência. Hamilton e Leclerc não estavam apenas rápidos em uma volta. Eles estavam confortáveis, controlados, confiantes. Enquanto isso, a McLaren mostrou que, mesmo liderando o campeonato, ainda tem fragilidades fundamentais que podem ser exploradas pelos adversários. E isso é perigoso, porque, em Fórmula 1, mostrar fraqueza é como sangrar na água cheia de tubarões. O que me deixa mais curioso é se essa performance da Ferrari é sustentável ou se é apenas uma anomalia de um circuito específico. Baku sempre foi generoso com surpresas, mas quando você vê Hamilton sorrindo no cockpit depois de liderar uma dobradinha, é difícil não acreditar que algo especial está acontecendo em Maranello. A questão é, será que essa magia se traduz em performance de corrida? Ou vai evaporar quando a largada for dada? A sessão classificatória de amanhã vai nos dar respostas definitivas sobre se a Ferrari realmente voltou para disputar vitórias ou se foi apenas um momento de glória passageira. Mas uma coisa é certa. Norris acordou hoje liderando o campeonato e vai dormir sabendo que a concorrência não está apenas respirando em seu pescoço, ela está mostrando os dentes. E quando pilotos como Hamilton começam a farejar sangue, é melhor todo mundo se preparar para uma guerra. O que você acha? A Ferrari finalmente encontrou a chave para voltar ao topo ou estamos vendo mais uma falsa esperança italiana? E será que Norris consegue se recuperar desse tropeço antes que seja tarde demais? Deixa sua opinião nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum lance dessa temporada que está ficando cada vez mais imprevisível. Porque, se tem uma coisa que Baku nos ensinou hoje,
é que em Fórmula 1, nada, absolutamente nada, está garantado.